Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã. Me chamo Johnny Cruz e esse é o nosso Levanta-se Deus. Acabei de chegar de mais um lindo grupo de oração e mais uma vez eu estou aqui para trazer para vocês essa mensagem do que eu vivi, do que eu passei nesse grupo de hoje e qual foi a palavra que meditamos durante essa semana aos servos e junto com a comunidade nessa quarta-feira. Eu participo do grupo de oração chamado El Shaddai, na Capela São José, aqui em Bom Jesus dos Perdões, que acontece todas as quarta-feiras. E nesse grupo, o tema foi um tema muito forte, os pecados da língua. O tema ficou: se a tua língua te leva a pecar, arranque-a e lance fora. Veja bem como é forte isso. Isso segue toda uma linha de raciocínio que o próprio Jesus Cristo nos deixou. E a gente viveu um momento muito intenso de Espírito Santo, pedindo mesmo que o Espírito Santo pudesse vir nos nossos corações, pudesse mesmo abrir o nosso coração. A gente pediu muito perdão a Deus por todos esses pecados. Pecados esses que muito dificilmente acharemos alguém que não cai em algum deles, como o próprio Tiago vai dizer na palavra que foi lida. Nós lemos o trecho de Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. E já no versículo 2, ele vai falar muito bem isso que eu acabei de dizer para vocês, ó. Porque todos nós caímos em muitos pecados. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Qual de nós, irmãos, não caímos pela boca, não caímos pela palavra? Não proferimos muitas vezes palavras que machucam o outro. Como o nosso pregador, o meu padrinho, Alan, quero deixar aqui um abraço para ele, colocou muito bem a palavra para a gente hoje. E ele disse, muitas palavras machucam, muitas vezes mais do que uma arma, muitas vezes mais do que qualquer objeto cortante, uma palavra fere, porque fere na nossa alma, deixa um registro em nós as palavras. Que registro estamos deixando no outro? Muitas vezes são palavras de ofensa, palavras de ódio, palavras que humilham o outro. E Tiago começa nos dizendo isso. Se um homem refrear a sua boca, esse homem é perfeito. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. O que podemos já tirar de lição desse pequeno versículo? Que se você lutar contra os seus pecados da boca, se você começar a vencer a sua vontade de murmurar, a sua vontade de falar mal dos outros, muitas vezes julgar o outro e ainda falar o seu julgamento a outras pessoas. Se você conseguir refrear a sua língua, você é capaz de refrear todo o seu corpo, todas as outras vontades do seu corpo. Comece por aí. Fica aqui um bom conselho, uma boa dica para você. Se você quer entrar mesmo nessa luta contra os pecados e quer mesmo entrar nesse caminho de santidade e não sabe por onde começar, comece pela sua própria boca. Comece a ficar mais em silêncio. Comece a pensar mais antes de falar. Pense mais se realmente vale a pena comentar. Muitas vezes a fofoca ela vem disfarçada de comentário. Não estou falando mal de ninguém. Estou apenas fazendo um comentário de coisas que todo mundo já viu. Mas será que as pessoas estavam enxergando mesmo como você está enxergando? Será que você não está mesmo difamando outra pessoa? E como ficou muito claro no nosso grupo, não se esqueça que é um dos 10 mandamentos, não levantar falso testemunho. Então, comece a refrear as suas palavras. Tire do seu vocabulário os palavrões. Coloque mesmo ordem nas suas palavras. Coloque mesmo ordem nos momentos de falar. E se você não sabe o que falar, se cale. É a melhor coisa que você pode fazer. Tiago também vai deixar para a gente alguns exemplos disso que eu estou falando para você. Ele vai dizer do cavalo. O cavalo a gente coloca o freio dele na boca e a partir do freio a gente controla todo o corpo do cavalo. Ele vai colocar o exemplo do navio, que mesmo o navio sendo agitado por ventos e ondas, é apenas o leme, aquela peça que fica debaixo do navio, que mexe para cá e mexe para lá. É apenas essa peça que dá a direção a todo o navio. Ele vai falar do fogo, que apenas uma pequena chama é capaz de incendiar uma floresta. São exemplos que ele dá da língua. Ele vai falar nesse trecho que você domina as feras, você domina os animais do mar, você domina toda espécie de animal.
mas o homem não consegue dominar a própria língua. E ele vai dizer que a língua é um pequeno pedaço do corpo, mas pode se gloriar de grandes coisas. Por quê? Porque com a língua nós falamos, com a língua nós conseguimos nos comunicar. A língua nos ajuda a falar. Se eu estou aqui me comunicando com vocês, é porque eu estou usando da boca, estou usando da minha língua e vocês estão compreendendo aquilo que eu estou falando. Então a língua pode se gloriar de grandes coisas, mas também a língua, como diz Tiago, a língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Pois bem, a língua pode se gloriar de grandes coisas, mas também ela pode ser usada para muito mal. Então, a língua mal usada, ela contamina todo o corpo. E sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Você usar mal suas palavras pode mudar todo o curso da sua vida. Vejamos, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Quem tem um feio hábito do pecado de mentir, a pessoa que mente, a pessoa muitas vezes, existem pessoas que caem até num vício da mentira. A pessoa não consegue mais falar para você sem um exagero, sem contar uma vantagem, sem falar algo que não é a verdade. De tanto é o costume da pessoa usar a mentira. Será que essa pessoa vai ter crédito? Será que essa pessoa conseguirá confiança? E quando as pessoas perceberem que a pessoa age assim, as pessoas não vão se afastar dela? Veja como que todo o curso da vida mudou daquela pessoa porque ela tem um hábito, o horrível hábito de usar a mentira para falar. E muitas vezes a mentira, ela derruba a pessoa por si só. A mentira não precisa de outra coisa para ser derrubada. Ela por si só cai. E quando uma pessoa mente, ela nunca conta uma mentira só. Porque se ela conta uma má mentira, você vai interrogar ela em algum ponto. A pessoa vai te dizer, não, eu não estava lá porque eu estava em outro lugar. E você diz, não, mas tinha uma pessoa nesse lugar e ela não te viu. Ah, mas ela não me viu por causa disso. Ah, mas e tal coisa. E ela vai sempre usando uma mentira em cima da outra mentira. Vejamos o mal que faz a língua. Vejamos o mal quando julgamos o outro. A palavra, ela sai da nossa boca e nós não temos mais o controle. Não sabemos como vai entrar no coração do outro. Não sabemos como o outro vai interpretar a nossa palavra. Devemos tomar cuidado com os nossos lábios. Tiago termina esse trecho dizendo que de uma mesma bica, de uma mesma fonte, não se sai água doce e água salgada. Ou sai água doce ou sai água salgada. Mas não vai sair as duas de uma mesma fonte. Assim também é nós. Ele vai dizer que de uma mesma boca sai a bênção e a maldição, mas entre nós cristãos não devemos ser assim. Não convém que seja assim. Da nossa boca tem que sair bênção. Da nossa boca tem que sair palavras de louvores ao nosso Deus. Ele vai dar um exemplo muito prático. Com a boca, com a língua, com ela bendizemos ao Senhor nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. Você louva a Deus, você reza, você pede, você intercede até por outras pessoas. Mas quando você não está na presença de Deus, você fala mal do outro, você não crê que o outro pode evoluir, você diz mal muitas vezes de pessoas dentro da sua casa, dentro da sua família, que não seja mais assim, irmão. Que da mesma forma que você tem boca para louvar ao Senhor, que é o seu Deus, que você seja capaz de ver que aquela pessoa que muitas vezes você maldiz é imagem e semelhança desse Deus. Então você precisa bendizer. Se você quer mesmo que as coisas comecem a dar certo na sua vida, dentro da sua casa, não fique mais dizendo palavras de maldição, dizendo que fulano não presta, muitas vezes dizendo para o seu próprio filho que ele não tem futuro, que ele não tem jeito, que ele não vai sair mais da vida que ele entrou. Não, pelo contrário. Comece a dizer para ele que ele será abençoado, que Deus tem promessas na vida dele, que ele é a imagem e semelhança de Deus e por isso Deus quer ele junto de Deus. Comece mesmo a falar de Deus para as pessoas. Se você não pode falar bem das pessoas, então não fale mal. Como diz aquela frase, fale muito de Deus, pouco de você e nada do outro. Não perca tempo falando do outro. Como
Madre Teresa de Calcutá nos ensina: quem julga o outro não tem tempo para amá-lo. Ame. Se você não pode ajudar aquela pessoa, se cale. Se você não tem um bom comentário para fazer das pessoas, se cale. Não espalhe, não difame, não fale mal de ninguém, mesmo que aquela pessoa esteja agindo mal. Se aquela pessoa está agindo mal, pode ser que a outra pessoa, ao ver, já vai entender que aquela pessoa está agindo mal. Não precisa que você seja esse anunciador do encardido que vai falando mal das pessoas por aí. Não. Deus quer que você louve. Use a sua boca para dizer palavras de bênçãos, palavras de profecia. Louve mais a Deus. Enquanto você estiver louvando a Deus, você não vai ter tempo mais para falar mal de ninguém e muito menos para amaldiçoar. Louve mais a Deus, que a sua vida seja uma vida de oração e aí você vai ver crescimento não só na sua vida, mas daqueles que você ama. Se você gostou desse vídeo, deixe mesmo o seu like, compartilhe com seus amigos, envie essas mensagens às pessoas que você sabe que precisam ouvir essa mensagem, se inscreva no nosso canal, a gente está aí fazendo uma série falando sobre a castidade. Vou deixar aqui no final desse vídeo, aqui para você entrar e assistir o nosso primeiro vídeo. Logo, logo estarei postando o segundo vídeo falando sobre a castidade para você que já tem uma namorada ou para você que está procurando uma namorada. Então eu vou colocar um vídeo falando sobre a castidade especialmente para esse público. E o primeiro vídeo eu fiz falando para os solteiros. Vai lá, assiste, deixa também o seu comentário e vamos ajudar a divulgar o nosso canal para que ele cresça e alcance mais os corações das pessoas. Que Deus se levante grandemente na sua vida.